Eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos e militares, e hoje eu estou aqui para responder algumas dúvidas de comentários que foram feitos lá nos outros vídeos do canal. Bom, a primeira dúvida que a gente tem são duas relacionadas a uma mesma pergunta, vamos dizer assim. A gente tem aqui o @bomgoiano perguntando: a minha dúvida depois do tema 1019 é se ainda persiste o critério da idade mínima ou somente os requisitos da Lei Complementar 51. Aqui ele está falando sobre a aposentadoria especial de policiais civis, policiais penais e agentes socioeducativos, das medidas socioeducativas. Faltam 3 anos para que eu complete os requisitos da Lei Complementar 51, mas não terei a idade mínima exigida depois da reforma para a aposentadoria especial policial. E daí, no mesmo sentido, tem a pergunta também da Érica Alves Damasceno, 125. Doutor, a policial contribuiu 25 anos de Estado, entrou em 1998, mas tinha mais 5 anos de CLT, dá uma soma de 30 anos e 7 meses do pedágio, idade atual 48 anos quando ela se aposenta. Bom, são perguntas bem genéricas, mas elas querem saber mais ou menos o mesmo ponto, que se relaciona com a idade. O primeiro perguntou da idade em específico e o dela também acaba se referindo com a idade. Por quê? Pessoal, a questão da Lei Complementar 51 não prever, apesar dela não prever idade mínima, depois da reforma da Previdência, a reforma, por exemplo, para policial federal, policial rodoviária federal, a nível federal, com a emenda constitucional direto à Constituição Federal, né, e não as emendas estaduais, ela trouxe a previsão de 55 anos de idade. E isso tende a se repetir nos outros estados. Então, aqui no Mato Grosso do Sul também, um policial civil, por exemplo, ele vai ter que ter no mínimo 55 anos de idade. Então, a gente tem que entender que apesar da lei especial, a aposentadoria especial, pela Lei Complementar 51, não prever o critério de idade, a gente teve esse critério de idade exposto expressamente tanto na Constituição Federal, por meio da emenda, quanto em algumas outras constituições estaduais. Então, cabe primeiro, se você é policial civil de um outro estado, uma análise específica da sua legislação. Mas, pelo que a gente tem visto aqui no escritório, a tendência é que tenha sido copiado o que está lá na Constituição Federal. Então, praticamente todo servidor policial vai ter que aguardar os 55 anos de idade, mesmo aqueles que ingressaram antes da nova reforma da Previdência, para ter o cálculo pela integralidade. Se o servidor policial entrou antes de 2003, além da integralidade, ele vai ter a paridade também, tá? Pelo menos essa é a orientação, por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Segunda pergunta, ela tem relação com o nosso vídeo sobre pensão por morte. Nosso vídeo sobre pensão por morte, a gente explicou que existe uma pensão diferenciada para aquele dependente de servidor público que tem uma condição especial, uma pessoa, por exemplo, com deficiência ou com uma doença grave ou uma deficiência, alguma alienação mental, dependendo de como está previsto no estatuto. E é esse o detalhe que tem relação com a pergunta. A Cássia Moreira pergunta: Dr. Jorge, tem um filho maior autista, gostaria de colocar ele para trabalhar em vagas destinadas à PNE. Caso ele trabalhe, ele perde a qualidade de pensionista quando eu morrer? Essa pergunta é muito interessante porque ela se relaciona com a legislação prevista para o servidor público sobre a pensão por morte dele. Eu vou dar um exemplo aqui. No nosso estado, a lei ela prevê da seguinte forma, no caso de um dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Então ele coloca, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será equivalente a, ou seja, essas as características que esse dependente tem que ter. Ou ele é inválido, ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Ele é um pouco mais amplo o texto. É isso que a gente tem que entender no Mato Grosso do Sul. Mas existem outras legislações de outros entes federativos, pode ser município, pode ser estado, que podem ser mais restritivas. Por exemplo, a gente tem um município aqui do estado do Mato Grosso do Sul, o município de Corumbá. A legislação de Corumbá ela é mais restritiva. Ela não traz a possibilidade para pessoa com deficiência intelectual, mental ou grave. Ela só fala de dependente inválido. Então ela tende a ser um pouco mais restritiva. E isso pode se refletir na concessão da pensão. Então a pergunta da Cássia, no sentido de que, olha, se o filho maior autista dela poderia trabalhar e não perder a pensão por morte, se eu estivesse falando em Corumbá, eu entendo que é arriscado. Por quê? Porque o município, a legislação daquele município diz que a invalidez é necessária. Invalidez é a incapacidade de realizar o trabalho. Já
no estado do Mato Grosso do Sul, se for uma legislação parecida, que traz esse termo de deficiência mental e intelectual, apesar da gente saber que o transtorno de espectro autista não é necessariamente uma deficiência, mas para fins previdenciários de pensão por morte é uma equiparação que a gente faz para a concessão do benefício, pode ser que ele, dependendo da interpretação também do Instituto de Previdência, poderia trabalhar nesse caso, tá? Eu entendo que ele poderia trabalhar neste caso, caso ele fosse enquadrado nesse critério de deficiência mental, intelectual, para fins de concessão de pensão por morte. Então ele teria pensão por morte e ainda poderia trabalhar, tá? Mas a verdade é que vai ter que aguardar o caso concreto, trabalhar melhor esse caso quando, infelizmente, aconteceu o evento de alguma forma. Próxima pergunta, também da Cássia Moreira, no nosso vídeo sobre quebra de vínculo com o serviço público. Ela comentou que conversou com um médico que entrou na prefeitura em 2001, estatutário. Em 2002 entrou no estado em um concurso público seletista, que posteriormente foi transformado em estatutário em 2006. Ele trabalhou concomitantemente na prefeitura e no estado por 10 anos. Como saber se ele teria direito à integralidade e paridade? Olha só, a gente tem um vídeo só comentando sobre questão de conversão de regime, que é o que provavelmente aconteceu com esse médico, que alguns servidores entraram como CLT e depois viraram estatutário. E por conta dessa situação, se por exemplo ele virou estatutário depois de 2003, a administração pública provavelmente vai querer negar a integralidade e paridade dele. A gente tem um vídeo só sobre esse assunto, a gente vai estar deixando aqui em cima, que basicamente a gente explica que o servidor que foi aprovado por concurso público, mesmo que ele tenha entrado como CLT antes de 2003, mas ele tem um vínculo com a administração direta ou com a administração autárquica fundacional, ou seja, pessoa jurídica de direito público, nesse caso, ele vai ter direito à integralidade e paridade. É a tese que a gente defende e é a tese que tem sido acolhida por alguns tribunais, alguns julgadores aqui no nosso país, tá bom? Mas também existe um outro aspecto. Como ela disse que ele entrou numa prefeitura antes de 2001, talvez não haja esse risco de indeferimento. Mas, como cada caso é um caso, estou falando do pior dos casos e também pode ser um cenário mais simples do que parece. Só vendo o caso concreto, uma orientação específica para ele. E a nossa última pergunta do dia é da Adina Gonzalez. Ela fez uma pergunta no nosso vídeo sobre promoção e progressão, servidor público, e ela perguntou, uma vez concedida a promoção, a mesma pode ser cortada? Olha, em regra, não. Por que a gente menciona em regra não? Se essa promoção ela foi concedida com base numa legislação que depois mudou, não pode ser cortada. Então, o critério para a promoção era, às vezes, um tempo de serviço. Você preencheu, você tem direito, mesmo que essa legislação mude. Então ela não pode mudar e daí cortar a promoção de quem recebeu essa promoção. Não. O direito é adquirido quando você preenche os requisitos naquela legislação. Como você preencheu, você vai ter direito a essa promoção. Qual é uma das únicas hipóteses que uma promoção pode ser cortada? Quando há o que a gente chama de erro administrativo, ou seja, houve um equívoco, tá? Nesse caso, o ato ele é nulo, porque ele não respeitou a legalidade. Então vamos supor que, por exemplo, por um erro da administração, do RH, você está com 2 anos de serviço e eles reconhecem uma promoção entendendo que você tinha 5 anos de serviço. Nesse caso, por mais que eles tenham deferido a promoção e você ficou recebendo lá por 6 meses, eles vão poder anular essa promoção, porque estava errado, ou seja, eles apuraram errado o fato, você não tinha o tempo de serviço que eles pensaram ter, eles podem anular essa promoção, mas de forma alguma isso pode te prejudicar. Então eles não podem pedir de volta o valor que você recebeu, tá? Porque o erro foi deles, foi um erro administrativo nesse caso, onde você recebeu esse valor de boa fé, mas essa promoção ela pode ser anulada nesse caso, ela não seria revogada em nenhuma hipótese, ela seria anulada por um vício de ilegalidade. Bom pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você quer mais vídeos respondendo perguntas, dúvidas, deixem suas dúvidas aqui embaixo, perguntas. Em todos os nossos vídeos a gente faz um filtro, faz uma triagem das perguntas mais interessantes e depois faz um vídeo comentando elas, tá bom? Se você quer mais conteúdo sobre servidor público, militar, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like para apoiar o nosso trabalho e acompanhe também nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço.